Olá, pessoal. Agora sim, oficialmente, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da BTCP. É um prazer enorme tê-los aqui com a gente, né? Conectados nessa manhã fria, pelo menos aqui em São Paulo tá bem frio. E também para adquirir conhecimento, para compartilhar informações, que esse é o nosso maior objetivo. O webinar de hoje tem a participação do Matheus, da Fiedler, e eu gostaria já de agradecer a Fiedler e ao Matheus por estarem aqui com a gente para trazer esse tema bem bacana, que é combatendo vazamentos, bombas de acoplamento magnético para fluidos agressivos. Então, o Matheus que vai conduzir aí essa apresentação hoje aqui com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, mas também vocês podem utilizar o microfone ao final da apresentação, que o Matheus vai estar disponível aí para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Eu agradeço mais uma vez a todos que estão aqui com a gente. Ao final da apresentação, a gente vai ter uma breve pesquisa, então vou pedir para vocês não desconectarem para que vocês possam participar. E também o certificado de vocês vai estar disponível na nossa plataforma, conforme as orientações que eu mandei lá no e-mail, vocês vão poder acessar lá dentro do evento e já emitir o certificado de participação de vocês, tá bom? Participem, tirem dúvidas e bom webinars a todos. Matheus, a palavra está com você. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Bruna, pela apresentação. É um prazer muito grande para a gente, não só como na minha parte pessoal, mas como Fiedler também poder participar desses webinars pela BTCP e toda essa parceria com vocês. Me apresentando um pouco melhor, me chamo Matheus Hildebrand, eu sou engenheiro de aplicação pela Fiedler, eu sou responsável pela engenharia de aplicação focada principalmente no mercado de bombeamento, tá? Um tema do nossa palestra aqui, do nosso webinar hoje, é falar justamente de bombas de acoplamento magnético, com foco em fluidos agressivos, né? Bombeamento de ácido sulfúrico, outros ácidos, hipoclorito, enfim, alguns ácidos alguns químicos um pouquinho mais complexos da gente fazer bombeamento, e relacionar isso principalmente com a questão de segurança, né? Onde a gente vai tentar ao máximo combater vazamentos, acidentes de trabalho por conta disso. Antes da gente continuar com o tema especificamente de acoplamento magnético, de bombas de acoplamento magnético, né? Eu queria perder um minutinho só fazer uma consideração rápida aqui, fazer uma breve apresentação da Fiedler, tá? Para quem ainda não conhece, a Fiedler tem hoje, agora em 2025, ela está fazendo 41 anos de história. A gente trabalha com uma linha bastante grande de produtos, desde a parte de vapor, válvulas, purgadores, válvulas de controle, parte de instrumentação, parte de bombeamento, que é onde eu estou mais inserido, é onde eu acabo tendo mais contato, parte de trocador de calor, skids completos, então a gente monta sistemas completos também, tanto de bombeamento quanto de troca térmica, de forma bastante personalizada para os nossos clientes. Parte também sanitário, de vapor, ar comprimido e etc., alguns outros processos, tá? A gente atua hoje, a gente tem 13, além da nossa matriz em Blumenau, Santa Catarina, a gente tem 13 filiais ao redor do Brasil, vendedores também espalhados por grande parte do Brasil, principalmente sul, sudeste, centro-oeste, e um pouquinho do nordeste, então a gente tem uma cobertura bastante ampla aí do mercado nacional para fornecer esse tipo de solução. Dentro de todo esse contexto, todos esses produtos que a gente aplica, a gente tem o que a gente chama de ecossistema de soluções integradas, em que a gente junta uma gama bastante grande de fornecedores para cada uma das linhas de produtos que a gente atua. Então, a gente tem muitos fornecedores europeus, asiáticos, americanos e assim por diante, com marcas bastante renomadas, produtos bastante renomados no mercado. E a gente busca sempre integrar isso com a indústria, fazer essa interface com a indústria, com os nossos clientes, através não só da venda de um equipamento, mas de serviço de auditoria, de um complemento, de uma venda de uma solução. Então, a gente tem diversos programas de auditorias, seja o APS na parte de sanitária, a parte de APV, para a parte de auditoria performance vapor, que é para a parte de vapor,
Para a parte que a gente está falando mais hoje, né, de bombeamento aqui, de bombas, a gente tem o Bomb Audit, que é um serviço de auditoria para bombeamento. Então, a gente tem técnicos no Brasil específicos para essa função, em que a gente vai efetivamente em campo, entende as dificuldades do cliente, entende os problemas de processo, sejam eles relacionados à segurança, sejam eles relacionados à eficiência energética, consumo de energia elétrica, por exemplo. Então, a gente acaba abrangindo bastante escopo dentro dessa auditoria, sempre com a ideia de solucionar um problema de um cliente, entender como que a gente pode ajudar ele, independente de produto, independente de solução, entender como a gente pode solucionar algum problema, melhorar algum processo, deixar algo mais eficiente. A gente normalmente faz relatórios, então, em cima disso, faz um estudo de caso, muitas vezes chega em cálculos de payback, por exemplo, e tudo mais, para ajudar em questão de liberação de verba e tudo mais. A gente sabe que esse tipo de número é bastante importante. E daí sim, depois disso, a gente parte para o fornecimento efetivo de qualquer solução que seja ela de um único equipamento avulso ou de um sistema montado, um projeto turnkey da forma que for melhor para o cliente, tá? Passando agora mais para o nosso tema, tá? Antes de entrar nas bombas de acoplamento magnético, eu queria voltar um passo atrás e olhar para o que a gente normalmente tem hoje para bombeamento de químicos agressivos, tá? A gente normalmente dentro da indústria a gente vai ter bombas seladas, com selos mecânicos. Normalmente a gente vai ter bombas mancalizadas, padronizadas. A gente usa muitas bombas normalizadas, né? Principalmente na indústria de papel e celulose a gente vê muito esse tipo de equipamento. Quando eu estou falando de um fluido agressivo, eu estou falando de algo que a gente não quer nenhum vazamento, então muitas vezes eu estou falando de uma bomba com um selo duplo. Quando eu estou falando de uma bomba com um selo duplo, eu já estou falando de uma bomba que também vai precisar de um plano de selagem auxiliar para fazer a vedação desse selo. Então eu tenho um conjunto com várias peças incorporadas ao sistema, não só o bombeador. Então eu tenho uma bomba, eu tenho um acoplamento elástico ou qualquer tipo de acoplamento, eu tenho um motor, eu tenho uma base rígida para comportar tudo isso, eu tenho o próprio selo mecânico, eu tenho rolamentos que muitas vezes vão me dar uma certa manutenção, eu tenho o meu plano de selagem, que eu também tenho que avaliar, também eu tenho que ter todo um cuidado em cima dele, e tudo isso vai ser um sistema complexo, tá? Num sentido, num contexto geral, a gente vai ter uma complexidade alta para envolver todo esse equipamento, tá? Isso daqui vai me dar um tempo bastante grande de serviço em caso de eu precisar fazer alguma manutenção, preciso fazer alinhamento desse conjunto motor e bombeador. O selo mecânico, num geral, é um dos primeiros itens, né? Ele é como se fosse um fusível de uma bomba. Então, tendo qualquer outro problema, o selo mecânico normalmente vai ser o primeiro item a entrar em falha. Ele é um item corriqueiramente substituído em qualquer tipo de manutenção. Eu tenho uma quantidade de peças, uma quantidade de equipamentos também bastante alta, então, para eu criar um estoque de peças de manutenção, eu preciso de um estoque grande de peças, tá? E além disso, eu também tenho um custo de aquisição. Quando eu olho só para o bombeador, eu tenho um custo, mas além do bombeador propriamente dito, eu tenho um custo de instalação também bastante alto com agregados. Então, eu vou ter um custo com plano de selagem, eu vou ter um custo com o próprio selo mecânico duplo, que vai agregar bastante no preço, base, acoplamento e tudo mais. Isso vai gerar custos bastante elevados para a minha instalação num contexto geral, tá? Mas por que que eu estou falando de tudo isso, tá? E talvez qual que seja o principal ponto, principalmente quando a gente está falando de fluidos agressivos e de vazamentos, a gente querer evitar vazamentos, né, para aumentar a segurança. O principal desses componentes é justamente o selo mecânico. O selo mecânico, por uma característica construtiva comum, ele necessita disso para funcionar, ele precisa ter um vazamento de um filme de fluido. Então, a gente vai ter aqui, para qualquer selo mecânico que seja, né, a gente vai ter uma face estacionária desse selo mecânico, que vai ficar
fixada ali na carcaça da bomba, independente se é um selo componente, selo cartucho, enfim, ele vai ficar fixado na carcaça da bomba. E eu tenho uma segunda face rotativa que vai ficar fixada ao eixo da bomba, rotacionando junto com o eixo da bomba. Para eu não ter uma queima dessas faces aqui, eu não ter uma queima por atrito dessas duas faces, eu preciso ter um filme de fluido sendo disperso por essa camada, sendo utilizado até mesmo como lubrificação para essas duas faces. Então, mesmo quando um selo estiver funcionando bem, ele vai ter uma vaporização. O fluido normalmente ele passa em forma de vapor, né? Então a gente não vê isso necessariamente na planta, a gente não vê gotejando, mas ele está assim vazando em forma de vapor o fluido bombeado para eu garantir essa lubrificação das faces da tisselagem, tá? Isso vai gerar aí, é, aqui no Brasil, em mais de 2.000 toneladas de emissões fugitivas por ano, tá? Então, a gente tem sim um desperdício, não só de produto, mas uma emissão consideravelmente grande de fluido vazando por faces de selos, tá? Então, é basicamente isso. Quando o selo ele está funcionando, quando está tudo certo, ele tem um vazamento pequeno, tá? Na forma de vapor. E quando ele falha, a gente tem vazamentos bastante grandes de fluido, tá? Aqui vem justamente o ponto foco dessa questão, principalmente quando a gente fala de segurança, né? Que é justamente a questão do vazamento quando um selo falha. Quando o selo falha, ele vai ter um vazamento considerável, um derramamento efetivo de produto, justamente porque ele não é uma interface hermética. Eu vou ter uma mola, um elemento compressor, eu vou ter duas faces que elas vão estar soltas uma da outra, e no caso de uma falha, de uma quebra de uma face dessa, eu vou ter um vazamento bastante considerável. Quando eu estou falando de água, por exemplo, esse tipo de vazamento não é tão perigoso, não é tão prejudicial assim. Obviamente, eu vou estar desperdiçando água, mas não é algo tão crítico. Agora, quando eu estou bombeando ácido sulfúrico ou soda, enfim, alguns químicos mais agressivos, esse tipo de vazamento ele pode ser bastante prejudicial. Outro químico, por exemplo, que a gente tem muito nas plantas é amônia para refrigeração, né? Também é mais um caso em que quando a gente tem vazamento, a gente tem acidentes de trabalhos bastante severos, a gente tem problemas bastante sérios é, com o vazamento de fluido dessa forma, tá? Então, é algo que quando a gente está olhando principalmente para a segurança, a gente deve tomar muito cuidado para evitar esse tipo de problema. Esse tipo de problema de bombas, principalmente com vedações, tá? Vedações e rolamentos aqui, na verdade, é responsável por quase 80% de todas as falhas de bombas. Então, em 80% de todo problema que a gente tem com uma bomba centrífuga, a gente tem problema ou num selo mecânico, ou numa vedação, ou numa caixa de rolamentos. E tendo essa perspectiva desses sendo os principais causadores de problemas que vão gerar riscos à operação de um equipamento, a gente poderia pensar, ok, como que eu posso evitar isso? Como eu posso ter um equipamento que vai se livrar de um selo mecânico, que eu não vou ter a presença de um selo mecânico e eu vou ter mais segurança para esse processo? A gente entra justamente na bomba de acoplamento magnético, tá? Uma bomba de acoplamento magnético, num contexto geral, tá? De forma genérica, sempre ela vai ter o torque transferido do motor para o rotor da bomba, é, sem uma conexão física. Ela é feita através de um conjunto de ímãs. Então, nessa imagem aqui, aqui eu teria um motor propriamente dito, né? Eu tenho uma parte externa do acoplamento aqui que fica presa ao eixo do motor, e eu tenho essa parte externa do acoplamento com uma coroa 360 graus ali, né? Com vários ímãs. Eu tenho uma tampa aqui externa também traseira da bomba, e atrás do rotor eu tenho uma segunda coroa com vários ímãs, e daí depende da tecnologia, eu tenho ímãs normalmente de neodímio aqui para ter uma maior transmissão de torque. Então, a transmissão de torque ela é feita indiretamente, ela é feita só através do campo magnético. Eu não tenho uma conexão física direta, uma penetração do eixo do motor para dentro da parte da bomba, tá?
qual que é o objetivo disso? É justamente eu ter uma bomba que é hermeticamente fechada. Então, se a gente for olhar agora para essa parte vermelha aqui, eu tenho toda a parte, o 360 da parte úmida, da parte molhada da bomba, né? Eu vejo que eu não tenho nenhum furo, eu não tenho nenhuma entrada, nenhuma saída traseira nessa bomba, por onde normalmente aqui eu teria um furo, aqui uma passagem para o eixo do motor, ou o próprio eixo da bomba, né? Que vem do mancal para atravessar, prender o rotor e eu utilizar um selo mecânico, eu tenho uma camada totalmente hermética, totalmente vedada desse equipamento. Com isso, por si só, eu já garanto um nível de segurança, um nível de confiabilidade muito maior do meu equipamento, porque eu não tenho um ponto de fuga, eu não tenho um selo mecânico que pode vazar, pode falhar e ter um vazamento crítico, tá? Esse tipo de tecnologia de acoplamento magnético, ele vem já há muito tempo no mercado. Então, a primeira bomba de acoplamento magnético, ela surgiu no mercado em 1951, já tem bastante tempo, aí a gente tem mais de 70 anos já que essa tecnologia existe. Obviamente, ela veio evoluindo e se adaptando muito ao passar do tempo, tá? Então, a gente tinha alguns tipos de construção de bombas de acoplamento magnético lá atrás, a gente foi evoluindo com essa tecnologia, a gente tinha muitas bombas de acoplamento magnético com um nível de complexidade bastante alto no mercado, então eram bombas, num contexto geral, que eram difíceis de dar manutenção, eram mais complexas de mexer, tinham muitas peças móveis e por conta disso, muitas vezes elas também não eram utilizadas, tá? Mas ao passar dos anos, a tecnologia foi evoluindo, a gente veio tendo novas opções no mercado, tendo novas características de projetos desse tipo de equipamento que vem melhorando muito a nossa utilização e a nossa usabilidade sobre esse tipo de equipamento. Então, a gente vê muito no mercado isso como uma evolução natural de todos os equipamentos, né? Em que realmente a gente veio de uma gacheta, pensando em vedações, né? A gente veio de uma gacheta lá atrás para fazer uma vedação, tinha muito derramamento, ela precisava ter um gotejamento ali o tempo todo para funcionar. Depois disso, a gente passa para um selo componente, a gente passa para um selo cartucho, e a gente vê realmente como uma sequência lógica desse tipo de equipamento, a utilização de bombas de acoplamento magnético e o acoplamento magnético como um todo, para substituição num futuro um pouquinho mais para frente, não só de bombas para fluidos agressivos, mas para bombas no geral, tá? Obviamente, hoje em dia isso não vai ser utilizado para todas as aplicações, até mesmo por questões de custos, logística e tudo mais, questões de custos principalmente, mas a gente vê isso sim num horizonte em que a gente tenha uma massificação muito maior desse tipo de acoplamento, tá? Desse tipo de solução para vedação. Mas no mundo real, como é que a gente sai com isso? Como é que a gente tem essa utilização? A gente tem problemas, obviamente, no mundo real a gente não está falando de uma aplicação perfeita com um fluido 100% limpo, a gente tem vários problemas de processo, a gente tem problemas de trabalho a seco, a gente tem problemas de cavitação, erros de operação propriamente dito, sólidos que podem ser grampeados ali, pode estar no meio do fluido, questões de cavitação, NPSH. Então, a gente tem diversas intempéries que podem abalar o nosso sistema, que podem impactar no nosso sistema e muitas vezes eles poderiam ser problemas para o meu equipamento num contexto geral, tá? E aqui eu acredito que alguns de vocês já tenham tido experiências com bombas de acoplamento magnético, é, e acredito que vocês tenham já presenciado, é muito possível que vocês já tenham presenciado esse tipo de problema. Problemas de trabalho a seco, problemas de manutenções complexas nesse tipo de equipamento. O que a gente está trazendo, e o mercado tem evoluído para essa vertente, é uma vertente de um novo conceito de bombas de acoplamento magnético, tá? Então, ao contrário do que a gente tinha há alguns anos atrás, alguns projetos mais antigos, principalmente, que traziam bombas centrífugas convencionais, a gente muitas vezes tinha bombas
que partiam de um projeto selado e ela era adaptada para adicionar um acoplamento magnético atrás. Hoje em dia a gente tem bombas e fabricantes no mercado que trazem uma proposta de um equipamento que já surgiu desde o zero, desde sua concepção inicial, com um equipamento feito para ser utilizado com acoplamento magnético. E dentro desse tipo de solução, a gente tem equipamentos que corrigem muitos dos problemas anteriores de bombas de acoplamento magnético, é, e trazem, sim, muito mais confiabilidade para o nosso processo, para não ser só um equipamento que funciona em condições ideais, mas sim um equipamento que vai funcionar na vida real, com todos os problemas de processo da vida real, tá? Então, a gente tem soluções no mercado, por exemplo, que para trabalho a seco, por exemplo, que é um problema corriqueiro de operação para esse tipo de bomba e que gera muito problema, gerava muito problema com bombas de acoplamento magnético, a gente tem equipamentos hoje no mercado que utilizam buchas e anéis de vedação, por exemplo, diamantados e que tem sim resistência para trabalhar alguns minutos a seco. Então, eu consigo proteger meu equipamento e ter uma durabilidade maior do meu equipamento para esse tipo de aplicação. Eu também consigo, obviamente, hoje com o mercado, parte de assessoramento, e a Fiedler entrega muitas vezes isso como uma solução completa. Eu também consigo empregar soluções para proteção contra trabalho a seco, então, desde sensoramento, monitoramento de potência do motor. Com esse tipo de aplicação, eu consigo proteger e evitar que meu equipamento trabalhe a seco, para eu não ter um desgaste prematuro dele. Eu tenho bombas que hoje em dia podem trabalhar com sólidos mesmo, sendo bombas de acoplamento magnético. Então, o que sempre foi uma limitação, bombas de acoplamento magnético não pode trabalhar com sólidos. Hoje em dia a gente tem equipamentos no mercado que podem trabalhar com sólidos, 30, 40% de percentual por volume de sólidos dentro de um bombeamento, tá? Entre outras características de um projeto muito mais simples, um projeto muito mais enxuto e que traz, sim, uma confiabilidade muito maior para o meu processo, tá? Além da questão do trabalho a seco, outros problemas que a gente relatou aqui mais brevemente, tá? Um dos principais problemas de bombas de acoplamento magnético é uma deficiência de lubrificação. Como eu tenho uma carcaça, uma parte molhada 100% hermética, eu dependo do próprio fluido bombeado para fazer a lubrificação de todos os componentes internos do meu bombeador, tá? Com isso, eu tenho sim problema, eu tinha nos projetos antigos um problema de lubrificação ineficiente e era um dos maiores problemas para bombas de acoplamento magnético especificamente. Mais uma vez, hoje em dia no mercado a gente tem tecnologias que conseguem evitar isso de forma a tornar a bomba de acoplamento magnético um produto viável, tá? Então, um tipo de solução empregada para esse tipo de bomba hoje em dia é um sistema de balanço de empuxos, balanços de forças, né? Principalmente axiais sobre o rotor. Então, quando eu estou falando de uma lubrificação aqui, né, do meu conjunto girante da bomba, eu vou ter forças, né, tanto axiais quanto radiais sobre o meu rotor. Os esforços axiais são muito maiores do que os esforços radiais, né, isso em qualquer equipamento. E a gente tem hoje em dia sistemas que fazem um balanço de pressão, basicamente, na parte frontal e traseira do rotor, de forma a hidraulicamente equilibrar essas forças axiais, criando uma força de empuxo contrária, e eliminando 100% os esforços axiais que eu tenho sobre o meu rotor. Então, com esse tipo de solução, eu diminuo de forma muito drástica a minha dependência de lubrificação para esse acoplamento, e eu garanto que o fluido bombeado ele vai dar conta, mesmo em condições não ideais, de variação de pressão na sucção do equipamento, por exemplo, eu garanto que ele vai ter uma lubrificação em todos os pontos de trabalho do equipamento e eu vou ter uma confiabilidade sobre esse projeto, tá? Nesse tipo de equipamento, obviamente, as cargas radiais, então, elas também são menores, elas também são
bastante divididas ao torno de toda a curva de operação do equipamento. Então, eu consigo, justamente, o que eu já estava comentando antes, ter esse ponto de operação muito mais abrangente sobre todo o equipamento, de tal forma que eu tenho uma curva de operação maior, inclusive, do que de bombas centrífugas, tá? Quando a gente está falando de uma bomba centrífuga, eu tenho uma curva de confiabilidade aqui desse equipamento que a gente normalmente vai estar falando entre menos 20 e mais 10% do BEP. O BEP é o Best Efficiency Point, né? O ponto de maior eficiência da minha bomba. Isso, independente se é bomba centrífuga, selada, de acoplamento magnético, com gacheta, qualquer coisa, eu vou ter esse ponto de melhor eficiência. E eu normalmente busco fazer a minha seleção, fazer uma seleção de um equipamento operando dentro dessa maior curva de confiabilidade. Então, que seria normalmente entre menos 20 e mais 10% do BEP, que é o ponto de melhor eficiência, é o ponto nominal, normalmente, do equipamento. Nessas bombas de acoplamento magnético, quando a gente está falando desse novo padrão de tecnologia, com balanço de empuxo e tudo mais, sem uma necessidade de lubrificação tão alta, eu tenho bombas que conseguem trabalhar com o mesmo nível de confiabilidade basicamente em toda a curva operacional da bomba, desde um ponto de trabalho bem à esquerda até um ponto de trabalho bem à direita da curva, tá? Com isso, eu ganho não só em confiabilidade, porque mesmo com variações do meu processo, mesmo quando eu tenho um processo que às vezes está com mais vazão, às vezes menos vazão, às vezes mais contrapressão, menos contrapressão, eu vou garantir a confiabilidade do equipamento em toda essa escala de operação, mas até mesmo em questão de padronização, peças de reposição e tudo mais, muitas vezes eu consigo ter um único tamanho de equipamento, um único tamanho de bomba, que ele vai cobrir uma área de operação, uma gama de pontos de trabalho maior, porque eu posso efetivamente trabalhar mais aos extremos dessa curva por conta desse balanceamento de empuxo, tá? Então, esse tipo de característica nesse tipo de equipamento se torna bastante chave para esse tipo de aplicação. É, não menos importante, tá? A gente tem também uma questão de custo total de propriedade, um custo do equipamento como um todo, tá? A gente tem um conceito normalmente de que bombas de acoplamento magnético são equipamentos caros, tá? E de fato não são os equipamentos mais baratos, comparado com uma bomba de água de ferro fundido, por exemplo, ele vai ser mais caro, sim, tá? Mas quando a gente olha para um contexto geral de custo de propriedade, a gente tem um equipamento que hoje em dia ele se torna bastante atrativo, tá? Então, é, falando aqui sobre a parte de instalação e de aquisição efetivamente da compra, para aquisição já eu tenho um equipamento que não é do mais caro, mas ele também, quando eu estou falando de uma bomba de inox 316, por exemplo, uma bomba de uma metalurgia muito cara, ou uma bomba com selo duplo, o próprio custo de aquisição do equipamento hoje em dia já não é mais algo tão crítico, não é algo impeditivo para aquisição do equipamento, ele já está muito a par dos custos de aquisição de um equipamento com selo duplo, por exemplo. Da mesma forma, eu normalmente economizo para a instalação do equipamento um custo bastante considerável. Então, enquanto numa instalação convencional eu vou ter todos aqueles acessórios adicionais para a instalação da minha bomba, acoplamento, base, selo mecânico, plano de selagem, etc. Numa bomba de acoplamento magnético, eu muitas vezes vou ter uma estrutura muito mais simples, eu vou ter uma bomba com o motor preso diretamente atrás da bomba, então eu não vou ter problemas com alinhamento, eu não vou precisar de um acoplamento para esses dois conjuntos, eu não vou precisar, como ele já é um conjunto montado, eu não tenho a necessidade de ter uma base tão reforçada, uma base tão rígida para prover o alinhamento desses equipamentos. Eu também não vou ter nenhum tipo de plano de selagem, eu não tenho nenhum problema com selagem no geral, custos de selos no geral, então o meu custo de instalação desse equipamento tende a ser muito mais baixo, tá? Além disso, eu, quando eu estou olhando para o meu custo de propriedade num contexto geral, eu tenho uma participação muito grande aqui dos custos de energia elétrica.
E aqui a gente tem também uma vantagem para as bombas de acoplamento magnético. Quando eu estou falando de uma bomba de acoplamento magnético, muitas vezes os meus níveis de atrito interno do equipamento vão ser muito mais baixos do que de uma bomba selada. Isso justamente porque eu tenho um rotor ali que muitas vezes ele vai estar envolto 100% no próprio fluido bombeado. E como ele não tem nenhuma superfície ali de contato direto do rotor com outras partes estáticas da bomba, eu acabo diminuindo muito os meus coeficientes de atrito e eu normalmente tenho coeficientes de eficiência energética favoráveis a bombas de acoplamento magnético em relação a bombas seladas. Então, é mais um fator que auxilia nesse custo total de propriedade a favor dos equipamentos de acoplamento magnético. E quando a gente entra nos custos de manutenção preventiva, aí sim eu tenho a maior vantagem de todas do equipamento de acoplamento magnético, justamente porque, como eu falei lá no começo da apresentação, 80% das falhas de equipamentos são dadas por seus mecânicos ou rolamentos. Nesse novo tipo de bombas de acoplamento magnético, a gente elimina os dois itens. Então, eu não tenho nem o selo mecânico, nem um rolamento no equipamento. E com isso eu diminuo também muito os meus custos de manutenção preventiva. Eu tenho equipamentos bastante confiáveis que muitas vezes eu não vou ter nenhum tipo de manutenção preventiva. Eu só vou ter manutenções, obviamente, corretivas em casos de erros mais severos de processo, né? Mas em termos de manutenções preventivas, eu reduzo muito meu custo operacional. Então, num contexto geral, eu tenho um equipamento que olhando para o custo de toda a vida útil dele, ele se torna um equipamento muito viável comercialmente falando. E aqui entra muito também a questão justamente das auditorias que a gente faz, eu também comentei lá no começo, é justamente de analisar toda essa cadeia de processo aqui, não avaliando só o custo inicial de processo, mas avaliando gastos energéticos, gastos de eficiência, considerando a eficiência energética dos equipamentos, e gastos de manutenção preventiva para a gente entender toda essa cadeia logística todo esse custo de propriedade do equipamento e entender se vale a pena ou não eu fazer determinadas mudanças. Obviamente, aqui eu tenho um incentivo ainda maior do que o próprio custo, né, do que o ganho monetário, que é a questão de segurança. Eu estou aumentando muito o meu nível de segurança é, ao utilizar uma bomba de acoplamento magnético, mas mais do que isso, a gente sabe que também na vida real a gente sempre precisa ter uma ponderação e ter um equilíbrio, ter é, algo viável comercialmente falando. Então, a gente sempre busca também fazer em paralelo esse tipo de avaliação aqui para entender quando é viável fazer esse tipo de substituição ou de aquisição para utilizar esse tipo de equipamento, tá? É, e com isso eu volto para aquela primeira imagem, essa imagem, esse slide anterior, né, que eu já tinha mostrado anteriormente com a nossa perspectiva de uso desse tipo de tecnologia, para concluir que efetivamente sim, a gente tem bombas de acoplamento magnético, a gente já teve muitos problemas no passado, com esse tipo de tecnologia, mas hoje em dia, em termos de engenharia, em termos de concepção desses equipamentos, a gente já evoluiu muito e a gente tem hoje em dia tecnologias com diversos fabricantes, enfim, para solucionar muitos dos problemas que a gente tinha no passado e para ter equipamentos muito mais viáveis para o mundo real do que a gente tinha no passado. Então, não são ainda todas as aplicações que vão utilizar bombas desse estilo, mas a gente vê sim um potencial muito grande nesse tipo de aplicação, e daí sim, principalmente para aplicações mais críticas, pegar aplicações que requerem um nível de segurança mais elevado, para evitar intervenções, evitar problemas de manutenção, de vazamento, muitas vezes, que podem gerar riscos bastante grandes. É, a gente vê uma tendência muito grande à utilização de bombas de acoplamento magnético de uma forma muito mais confiável hoje em dia, tá?
Bom, pessoal, eu acho que eu fui bastante breve aqui. Eu acho que o intuito da apresentação era ser bem objetivo. A gente tem muito mais assunto para tratar em cima disso, tá? Teria muito mais detalhes para englobar, mas de uma forma objetiva, essa era a mensagem, basicamente, que a gente queria passar hoje. Queria agradecer novamente toda a atenção de vocês, agradecer o espaço da BTCP e, bom, fico à disposição para questionamentos e qualquer dúvidas que tenham ficado em aberto agora. Matheus, muito obrigada, parabéns pela sua apresentação. Pessoal, Obrigado. gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Ah, perfeito. João Clayton levantou a mão. Fique à vontade, João Clayton. Oi, bom dia, Matheus. João Clayton Bom aqui dia, da João. CMPC Rio Grande do Sul. É, Prazer. prazer. Tem algumas dúvidas em relação a. Tem algumas, vamos começar com a mais técnica. Tem Uhum. algum tipo de controle nesse acoplamento? Se ele fica, vai deixar ele mais, é, vamos dizer assim, fixo ou solto em relação à carga? E em relação à potência, ele no Uhum. máximo, digamos que tem um controle, tá? Não sei se tem. Primeira vez que eu tô vendo sobre isso. Eu já tinha pesquisado alguma coisa na internet, mas nada, nenhuma apresentação. Ele no Uhum. máximo de fixação. Qual é a perda de torque em relação a um acoplamento rígido? Vamos lá, João. Deixa eu voltar alguns slides aqui para ficar um pouquinho mais fácil de ver isso, tá? Ele não tem nenhum tipo de controle sobre o acoplamento em si, tá? Essas bombas normalmente utilizam ímãs permanentes. Então, eu não tenho um eletroímã com uma carga elétrica ali sendo gerada para esse acoplamento. Eu tenho um ímã de neodímio, normalmente aqui rígido na parte externa do acoplamento, e um segundo ímã de neodímio na parte interna do acoplamento aqui, que vai ficar fixado na parte traseira do rotor. Esse acoplamento, essa transmissão de torque, ela é direta. Então, eu não tenho nenhum tipo de escorregamento entre essas superfícies. Esses ímãs, eles são normalmente superdimensionados para aplicação, e daí desde uma bomba pequena, de um motor de 2 CV, até eu tenho bombas dessas aqui com motores de mais de 100 CV, e os ímãs, eles são vários ímãs, né? Não é um ímã, dois ímãs, é uma coroa efetivamente completa de ímãs, e ela vai ter um torque muito grande, ela vai ter capacidade para transmitir todo esse torque sem nenhum escorregamento. Então, se eu tenho esse acoplamento externo aqui girando a 3.500 RPM, eu vou ter o rotor interno gerando exatamente nos mesmos 3.500 RPM, tá? Então, eu não vou ter perdas por escorregamento ou transmissão de torque nesse sentido. Não sei se ficou claro, era isso mesmo. Ah, sim, ficou. Nas minhas pesquisas eu tinha visto que tinha uma que tinha um certo controle, aí tu conseguia fazer uma variação de velocidade da bomba pelo acoplamento. Aham. Nesse tipo de tecnologia, obviamente, a gente tem inúmeras soluções diferentes no mercado, né? Algumas mais complexas, mais simples, é, e isso vai impactar, obviamente, também até mesmo na manutenção e tudo do equipamento depois. Aqui a gente tem, nesse conceito aqui, tá? A gente tem uma bomba de acoplamento magnético que vai ter um acoplamento magnético, então ela não vai ter uma transmissão direta, não vai ser uma ligação, então eu continuo mantendo essa unidade molhada hermética, mas eu tenho uma transmissão direta do torque propriamente dito. Então, eu consigo até mesmo fazer uma variação de velocidade, por exemplo, como tu falou, usando um inversor de frequência no motor, e daí ela funciona como uma bomba selada comum, mas no acoplamento em si eu vou ter uma relação direta, eu não vou ter nenhum controle em cima disso. Ok. Tem algum limite de torque para a utilização desse tipo de acoplamento? Vamos lá, a gente vai ter normalmente uma limitação. Eu não vou saber te dizer agora o torque efetivamente, né? Isso também vai depender de equipamento para equipamento, mas é um limite bastante grande, tá? A gente normalmente, como eu te falei, vai acima de 100 de equipamentos de bombas de 100 CV, tá? Se eu não me engano, no nosso, agora falando exclusivamente do nosso portfólio, a gente, se eu não me engano, vai até perto de 180 CV, tá? Com esse tipo de equipamento. Ah, ok. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Só levantar a mão.
Se ninguém tem, eu tenho. Pode fazer, então, pode Pode fazer, seguir, João então. Clayton. Em relação a um custo de uma unidade tradicional, atualmente Uhum, meu parque aqui é todo tradicional, né? uhum, Acoplamento fixo. Eu teria que tirar o que eu tenho para botar um novo desse, né? Mas digamos que eu sim. fosse fazer um novo, uma nova instalação. Uhum. Percentualmente, não precisa dar valores fixos, né? Mas percentualmente, qual seria o custo desse tipo de solução? Vamos lá, João. A gente aí entra numa questão que vai depender muito de fornecedores, marcas e etc, tá? O que eu normalmente uso como um parâmetro aqui para a gente ter uma noção de preço. Esse equipamento que tu tá vendo aqui, ele é um equipamento normalizado, então eu consigo substituir ele, por exemplo, até mesmo com outras bombas normalizadas de mercado, seguindo a mesma norma, mesmo tamanho, mesma dimensão e tudo. Só que ele é um equipamento que, além de ser de acoplamento magnético, ele é revestido. Então, ele é de ETFE por dentro, para ter compatibilidade química com a maior parte dos químicos do mercado, e ele é de ferro fundido por fora. Com isso, eu consigo ter uma certa redução de custos de metalurgia com esse equipamento, tá? Por conta disso, eu vou ter um equipamento que normalmente ele vai estar nessa escala. Ele vai ser mais caro do que uma bomba de ferro fundido, normalizada, com selo simples, mas ele vai ser mais barato do que uma bomba também normalizada de inox 316 com selo duplo. Então ela fica no meio do caminho. Se tu já está usando, por exemplo, uma bomba de inox 316 com selo duplo, eu vou ter um equipamento mais barato do que o teu equipamento atual, normalmente falando. Ah, entendi. Então, o fornecimento é do conjunto completo, bomba e acoplamento, não é só o acoplamento. Exatamente, até talvez isso tenha ficado um pouco subjetivo. Esse tipo de equipamento, esse tipo de bomba que a gente tem hoje em dia no mercado, ela foi feita da origem, desde da essência dela, como um equipamento feito para utilizar só com acoplamento magnético, para ser utilizado só dessa forma. Então, eu não tenho como utilizar essa bomba aqui com um selo mecânico ou utilizar esse acoplamento com outra bomba. Ele é um equipamento só feito para atender essa demanda com todas as características especiais dele que vão gerar toda essa confiabilidade a mais para o processo. Ah, ok. Não teria como botar uma adaptação no parque que eu já tenho, teria que trocar todo o conjunto bomba acoplamento. Exato, Manter só exato. o motor e O base. motor eu conseguiria utilizar e, obviamente, como é uma bomba que em termos de flanges, vazões, curvas e tudo mais, ela é normalizada, eu consigo, por exemplo, usar a mesma base, usar o mesmo motor, usar toda a mesma tubulação e tudo mais, eu consigo manter sem alteração. Mas o bombeador em si, eu faria a troca dele completa. Ok, obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida? João ou outros? Eu tenho. Vamos lá, vamos lá. Estamos aí para sanar Em, re- todas elas. em relação à vida útil, né, eu vi que tu mostrou uma curva de confiabilidade ali, né, Uhum. praticamente uma reta, né? É, e esse tempo aí seria estimado em quanto tempo? Vamos lá. Como Depende eu do falei. produto, sei, depende da capacidade, mas Não, exato. Mas ele é um equipamento, como eu falei, que ele não tem peças de manutenção preventiva, tá? Então, normalmente eu teria um selo, troca o selo a cada 2 anos, troca o selo a cada 3 anos, algo assim. Nesse tipo de equipamento eu não tenho manutenção preventiva. Todos os equipamentos da bomba são feitos para durar toda a vida útil dela. Então, eu tenho equipamento, sim, aqui no Brasil há menos tempo, que esse tipo de tecnologia tem sido aplicado há menos tempo no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos ou na Europa, a gente tem equipamentos desse rodando há mais de 10 anos, 15 anos, sem fazer nenhum tipo de manutenção, sem trocar nenhuma peça interna, sem trocar nada, nenhum tipo de equipamento de forma preventiva, tá? Então, normalmente, vamos lá, a gente acaba dizendo que esses equipamentos são feitos para durar pelo menos 10 anos. Essa é a nossa estimativa aí para os processos, tá? e quando precisa trocar tudo daí, bomba e acoplamento. Não necessariamente, tá? A gente tem algumas tecnologias, principalmente bombas herméticas no mercado que são mais difíceis. Aqui a gente tem uma bomba que, apesar dela ser hermética, dela ser totalmente vedada,
eu consigo trocar, por exemplo, só o rotor dela, eu consigo trocar só a tampa traseira dela, por exemplo, para não trocar o equipamento todo. Então, essa manutenção é possível, tá? A gente consegue fazer uma troca nesse sentido. Porque Não precisa trocar o equipamento inteiro. dificultaria muito a logística, né? Porque a bomba acoplada já nas tubulações de diâmetro grande, teria que trocar todo esse conjunto e ia ser bem difícil. Claro que não é tão recorrente, mas seria bem difícil. Tu diz para substituição de um parque atual de bombas seladas, né? É Não, isso? no caso de uma manutenção, por exemplo, deu problema no rotor da bomba. Agora, Aham, entrou um pedaço de ferro lá. sim. E aí eu teria que trocar tudo, será? Para poder. Vamos lá, ela em termos de construção, tá? Ela vai ter, da mesma forma que uma bomba normalizada padrão, tá? Selada, ela vai ter uma construção back pull out, então eu consigo manter toda a carcaça, o caracol da bomba na tubulação, da mesma forma que tu faz hoje em dia com a tua bomba, selada. Tu tira toda a parte traseira ali do motor com a parte rotativa aqui traseira da bomba, tu simplesmente troca o rotor dela, tira um, coloca outro, como ela é de acoplamento magnético, e essa bomba aqui especificamente falando, ela tem uma construção bastante simples, bastante fácil, em questão de menos de 5 minutos, tu tira um rotor, coloca o outro e deixa ela rodando de novo. Parafusa de novo aqui, são mais 8 parafusos aqui atrás dela de novo e tu bota ela para rodar. Não... Eu vou te dizer, é uma manutenção muito mais simples do que de uma bomba selada, tá? Agora que eu tô conectando as coisas, é a mesma coisa que a gente faz hoje. Só que o problema maior nosso é nos acoplamentos, né? Então, eu não tiro a bomba para mexer no acoplamento. Às vezes até removo uma parte, mas não toda ela, né? Da tubulação. Sim. Uhum. Aqui a Mas gente é não pelo tem um motor, né? acoplamento direto, né? Exato. Aqui a gente não tem um acoplamento direto, a gente tem uma montagem como se fosse uma montagem monobloco, né? Então o motor vem preso direto atrás da bomba. Para eu ter espaço ali físico de movimentar ela, efetivamente eu vou precisar ou soltar a tubulação na frente, que é um pouquinho mais complexo, ou então soltar o motor, afastar ele um pouquinho para trás, normalmente, para daí tirar todo o conjunto ali traseiro da bomba. Ok. Vocês têm muitos equipamentos instalados no Brasil já, dessa tecnologia? Temos, a gente tem, vai lá, como eu te falei, a gente como filler especificamente falando, tá trazendo esse equipamento agora um pouco menos de 2 anos, tá? Que a gente traz esse equipamento lá de fora para cá, a gente encontrou esse tipo de tecnologia lá fora, está trabalhando com alguns parceiros e traz ele aqui para o Brasil. Então aqui a gente tem uma quantidade já considerável, na verdade, de empresas grandes e tudo mais que já utilizam esse equipamento aqui no Brasil, mas são aplicações mais recentes. Se a gente for olhar para aplicações externas, principalmente nos Estados Unidos, onde esse equipamento é muito utilizado, lá sim a gente tem aplicações com empresas bastante conceituadas, com aplicações já de longo prazo, que a gente consegue trazer e puxar todo esse histórico também. Ok, obrigado. Vou parar de monopolizar as perguntas aqui, deixar. Imagina, sem problema. Pessoal, mais alguma pergunta? Mas então, caso surja alguma dúvida, mais alguma questão, né? Vou pedir para o Matheus compartilhar aí com vocês novamente os contatos dele. Então, vocês podem entrar em contato aí com o Matheus, toda a equipe da Filler. Acredito que eles vão estar à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês. Vou colocar rapidamente a nossa pesquisa de satisfação do nosso webinar de hoje aqui na tela. Gostaria que vocês contribuíssem com a gente, a opinião de vocês é sempre muito importante. Colocasse também os temas que vocês gostariam de ver nas próximas oportunidades de webinars da BTCP. E amanhã vamos ter um webinar sobre como reter talentos com a psicóloga e coach Rosana Gâmaro. Então, gostaria de já convidá-los a participar do webinar de amanhã. As inscrições estão abertas lá no nosso site. Ou então, caso vocês queiram, é só me mandar um e-mail e aí eu compartilho o link com vocês. E também compartilhar internamente para os seus colegas de trabalho, equipe, enfim, é um tema muito bacana. Eu espero vê-los amanhã também. Matheus, mais uma vez, parabéns e muito obrigada pela participação de hoje aqui com a gente no nosso webinar. Um abraço aí a toda a equipe da Fiddler, sempre muito prestativa e parceira aqui da BTCP. Desejo a vocês um excelente restante aí de semana. Essa semana tem um feriadinho, né, para dar uma quebrada. E um ótimo trabalho. Estamos sempre aqui à disposição dentro da BTCP. Obrigada a todos, pessoal.
Ótimo Obrigado, dia. pessoal. Tchau, tchau. Mais uma Obrigado. vez, ficamos à disposição aí para qualquer necessidade. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Até. Tchau, tchau.